O mês de julho é um mês muito importante para o povo da Bahia, para o povo do Nordeste. É um mês que se comemora a luta de independência da Bahia contra o domínio português. E daqui, do Largo da Lapinha, local emblemático, representativo de vários símbolos da luta do povo baiano, que eu chamo vocês para mais um dia de aula TV Enem. Fala galera, tudo bem? Professor Jarbas com vocês aqui mais uma vez, sejam bem-vindos à TV Enem. Galera, hoje nós vamos falar de algo importante, uma teoria bastante cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Tem algumas observações importantes para auxiliar aí na preparação de vocês, né? Vamos falar hoje do tópico central termodinâmica e falaremos da primeira lei e da segunda lei, e para que vocês possam depois fazer as aplicações necessárias, tá? Gente, para falarmos sobre primeira e segunda lei da termodinâmica, né, vale a pena dar uma olhadinha em teoria cinética dos gases, tá? O conceito de gás ideal e algumas equações prévias. E eu trouxe aqui para vocês aquelas que são consideradas as três principais equações para esse estudo, né? As equações iniciais. A equação geral do estado para os gases ideais, tá? Então essa equação aqui, ela compara, né, dois estados de equilíbrio de um gás, estado inicial e estado final. P, V e T nesse caso, resumem-se as variáveis intensivas e extensivas, né, extensivas, nesse caso pressão, volume e temperatura, tá? Então do lado esquerdo, essas variáveis para o estado inicial do gás e no segundo membro para o estado final. Lembrando que esses dois estados são dois estados de equilíbrio do mesmo gás, tá? As medidas termodinâmicas, né, elas só podem ser feitas se o gás estiver em um dos seus estados termodinâmicos de equilíbrio. A segunda equação também importante, que relaciona o número de mols, né, uma constante importante, a chamada constante universal dos gases perfeitos, a chamada equação de Clapeyron, relaciona também a pressão, o volume e a temperatura absoluta desse gás. É também uma equação importante para tratar de sistemas termodinâmicos e da teoria cinética dos gases. E a terceira equação importante aqui é a equação relacionada com o trabalho, né? Porque o trabalho está diretamente associada com a definição de primeira e segunda lei da termodinâmica e, portanto, não poderia faltar aqui. Então, quando o gás trabalha, o sistema trabalha, ele está produzindo uma expansão, né, sobre a vizinhança, né? E quando o trabalho é realizado sobre o gás, esse gás está sendo comprimido por um agente externo. Então, esse trabalho ele pode ser medido, aqui eu coloquei a expressão, né, a equação, W igual a P vezes ΔV. Esse ΔV representa, nesse caso, a variação de volume sofrida pelo gás durante o processo termodinâmico qualquer. Existem vários processos, né? Por exemplo, no processo isovolumétrico, né? Isovolumétrico, nesse caso, não há variação de volume, o trabalho seria nulo. Existe o processo isobárico, no qual a pressão é constante, aí o trabalho passa a depender somente da variação do volume, tá? Então é importante que essa equação é uma equação geral e você precisa fazer a leitura específica de cada cenário para poder aplicar essa expressão para o trabalho. Lembrando a você que, por convenção termodinâmica, o trabalho é considerado positivo quando o gás está realizando o trabalho. Ele é considerado negativo quando o trabalho é realizado sobre o gás. Isso é importante que você fique atento. Então eu trouxe aqui agora a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, é uma lei que valida o princípio de conservação da energia para sistemas termodinâmicos. Então, mesmo sistemas termodinâmicos, aliás, nenhum sistema físico, né,
nesse caso aqui termodinâmico, viola essa lei de conservação da energia. Então a gente tem dentro da termodinâmica uma expressão, uma equação que contempla esse princípio de conservação. E essa equação implica na primeira lei da termodinâmica. E aí, para falar da primeira lei da termodinâmica, é importante falar de uma energia própria de sistemas termodinâmicos, que nós chamamos de energia interna de um gás. Então a primeira coisa importante é que essa energia interna do gás, gente, o delta U, melhor dizendo, a energia interna do gás, delta U é a variação da energia interna do gás, ela é uma função específica da temperatura do gás, absoluta. Significa o que isso? Que se a temperatura do gás permanece constante, a energia interna do gás permanece constante. Se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Então, a energia interna do gás, para a gente começar a falar sobre ela, é uma função exclusiva da temperatura. Isso é importante, é uma relação direta com isso. Então, a variação da energia interna do gás, ou seja, a diferença entre energia interna inicial e energia interna final, é dada por ΔU, O final menos O inicial. E eu trouxe aqui uma das equações fundamentais para o cálculo dela, que é 3 meios de mR ΔT, que é a variação de temperatura, e esse R seria a constante universal dos gases perfeitos, também colocado aqui nessas primeiras observações. Então, essa variação de energia interna, ela entra como um dos componentes da primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, que valida o princípio de conservação da energia em sistemas termodinâmicos, é escrita finalmente da seguinte maneira: ΔU igual a Q menos W. ΔU, como eu falei, representa a variação da energia interna de um gás entre dois estados de equilíbrio, que representa o calor absorvido ou liberado por esse sistema termodinâmico, e W é o trabalho realizado por esse sistema ou realizado sobre esse sistema. Vale a pena também lembrar aqui que o calor pode ser zero em uma transformação do tipo adiabática. O ΔU pode ser zero em duas situações específicas, né? Quando você tem, por exemplo, uma temperatura constante, então não há variação da energia interna, e quando a transformação é cíclica, no caso de motores, a gente vai falar na segunda lei. E a terceira observação é que o trabalho pode ser zero quando não há variação de volume, tá? Então essa lei também é uma lei geral e você precisa fazer a aplicação de acordo com o processo que esteja ocorrendo. É importante que você fique atento para cada uma dessas variáveis serem moldadas de acordo com o tipo de transformação termodinâmica que está acontecendo. Gente, chegamos aqui agora à segunda lei da termodinâmica. A segunda lei, ela trata especificamente, do funcionamento de máquinas térmicas cíclicas, ou seja, uma máquina que opera em ciclos, A gente tem hoje no mundo os motores e a maioria deles operam em ciclos, e isso é importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa é tratar do enunciado dessa segunda lei, e o enunciado é muito claro. Não existe qualquer máquina que opere em ciclos que possa fazer uma transformação integral de calor em trabalho. Isso significaria que uma máquina teria 100% de rendimento. Isto é impossível. Isso violaria, inclusive, o princípio da própria conservação da energia. Então, a segunda lei traz esse enunciado aí, enunciado de Kelvin Planck, para a segunda lei. Isso implica em que, na prática, para uma máquina funcionando em ciclos? Implica no seguinte: significa que para um motor funcionar, ele precisa de uma fonte de energia, de calor doado, absorvido, que está relacionado a uma fonte quente. Então, de maneira geral, a máquina ela vai funcionar da seguinte maneira: vai receber calor de uma fonte quente, a gente chama aqui de Q1, e à medida em que esse Q1 é colocado na máquina, ela operando em ciclos, duas coisas são importantes. Se ela está operando em ciclos, a variação da energia interna em cada ciclo será nulo. Isso é importante, será nula, tá? E a outra observação é que, ao realizar trabalho, no processo de realização de trabalho,
parte dessa energia será liberada para uma fonte fria e não será integralmente transformada em trabalho. Chamamos isso de Q2, de modo tal que esta máquina nunca será possível trabalhar com rendimento de 100%. É isso que trata a segunda lei da termodinâmica, de modo tal que a gente pode colocar o trabalho líquido como sendo a diferença energética entre as fontes quente e fria, ou seja, W igual a Q1 menos Q2. E o ΔU, o mesmo ΔU que aparece aqui na primeira lei, para esse caso será nulo, pois se trata de um sistema que está operando em ciclos, e para todo sistema operando em ciclos, o ΔU é igual a zero, tá? E aí existe um ciclo hipotético que trata do funcionamento dessas máquinas, que é o ciclo de Carnot. Você deve dar uma olhada nisso, mas que é uma implicação do postulado colocado aqui para a segunda lei de Newton, tá? Desculpa, para a segunda lei da termodinâmica. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Olá, meus amores. Como vão? Tudo bem? E aí, estão estudando? Estão focando no Enem? Vamos lá! Precisamos, nesse momento, focar. E eu estou aqui para ajudá-los. O conteúdo de hoje, da nossa aula, é comunicação. Um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia, a todo momento. Nós precisamos da comunicação. É uma necessidade. E já dizia, que a comunicação em nossas vidas, ela faz toda a diferença, tá? Então, hoje nós iremos trabalhar com comunicação, elementos da comunicação e funções da linguagem. Só para a gente ilustrar um pouco, lembre-se que quando nós viemos ao mundo, quando nós nascemos, nós já mostramos ali que nós viemos para brilhar. Então, quando a gente chora, a gente diz assim, estou aqui, nasci para ser um vitorioso. E é isso que vocês serão, com certeza, tá? Esse assunto é extremamente recorrente nas provas do Enem. É um assunto, mais uma vez, importante, como foi o da outra aula, figuras de linguagem. Então, o processo comunicativo, ele acontece a partir de alguns elementos da comunicação. E esses elementos da comunicação, eles são de suma importância. Porque qualquer problema em um desses elementos de comunicação, a gente pode dizer que não houve comunicação. A comunicação, ela não vai ser efetivada. Bom, nós temos esses elementos todos ligadinhos, vocês devem estar observando aí. Eles são ligadinhos porque um depende do outro, tá? Então, iniciamos aí com emissor ou locutor. Esse emissor, ele vai enviar a mensagem para o interlocutor, tá? Ou receptor. E a partir do momento que ele vai entender esse assunto que foi mandado, essa mensagem que foi mandada, que foi enviada pelo emissor, a gente pode dizer, que ele vai decodificar e vai enviar de volta para o emissor. Então, o processo comunicativo vai acontecer exatamente assim. Emissor envia a mensagem para o receptor decodifica e envia de volta. E o nome disso, retorno. Mas a gente vai usar um nome muito mais chique, que é feedback, tá? Aí a gente pode dizer que existiu um feedback. Mas só que não tem só esses três elementos, emissor, mensagem, receptor. Nós temos um canal por onde é enviada essa mensagem. Então, pode ser enviada pelo rádio, pela televisão, um encontro na rua. Então, você pode encontrar alguém e perguntar como é que está, certo? É justamente o canal por onde é enviada essa mensagem. Abaixo do canal, vocês já devem ter observado que ali tem código. O código é o que você vai utilizar, tá? Para se comunicar. Você pode usar, no caso, cores.
o semáforo, por exemplo, nós temos lá, né, as cores, que cada uma ali tem o seu significado. Então, é um processo comunicativo, sim, tá? Nós também poderemos ir ao Teatro Castro Alves, por exemplo, né? Ou a um outro teatro qualquer que tem ali uma apresentação de dança e que a gente vai observar nesse momento uma comunicação. A expressão corporal usada, né, pelos bailarinos vai estabelecer essa conexão comunicativa com a plateia que ali está. E temos, tá, por último, o referente. O que vem a ser referente? Tá? O referente é o contexto, é o assunto que nós estamos abordando. Nesse exato momento, qual é o assunto? Comunicação, tá? Então, o referente é o contexto, é o assunto, na verdade, do processo comunicativo. Bom, para cada elemento desse, nós temos uma função. O que vem a ser função? Função da linguagem, intencionalidade, objetivo que, né, a linguagem usada pelo falante, ela exerce. Então, vamos iniciar pelo emissor. Ali, naquele primeiro elemento da comunicação, nós temos a função da linguagem denominada de emotiva. Por que emotiva? Porque utiliza a primeira pessoa, o eu lírico, o eu poético, que vai usar uma linguagem subjetiva, a qual expressa, né, emoções e sentimentos. Poxa, sim, e como é que eu vou identificar, né, essa função? Você vai identificar nos poemas, tá? Você vai identificar nas letras de música. Então, é muito, né, frequente a gente observar essa função da linguagem presente nesses textos. Tá bom? Vamos para o próximo. Receptor. Receptor, nós temos aí uma função da linguagem apelativa, né? Aí nós vamos ter verbos no imperativo na forma negativa ou na forma afirmativa. Então, quando, né, nós percebemos, às vezes escrito em algum lugar, geralmente repartição pública, escola, não jogue lixo no chão. Então, não jogue. Observem que isso aí é o quê? Um imperativo, tá? Negativo. E a função é apelativa, porque o objetivo é justamente a intencionalidade, é conscientizar as pessoas de que não devem jogar lixo no chão. Mensagem. A função da mensagem ali, a função da linguagem correspondente à mensagem, vai ser a função poética. O próprio nome poética já, né, de certa forma, já diz mais ou menos como é que vai ser. Então, a função poética, ela está associada à questão estética do texto, ao emprego de figuras de linguagem, à construção dos texto, né, a rima, aos versos, que a gente percebe que é ali que teve toda uma preocupação nessa construção, né, estética da mensagem. Então, a função poética, ela vai estar relacionada sempre à estética do texto, à construção desse texto. Mas, Valmênia, eu posso, de repente, né, pegar a letra de uma música ou um poema e encontrar ali a função poética e emotiva? Sim, né? Se estiver em primeira pessoa, função emotiva. Se tiver toda essa construção, esse cuidado com as figuras de linguagem, com a própria organização do texto, com a estética do texto, função poética. Agora, você não pode, tá, confundir as duas. A função emotiva tem o uso da primeira pessoa, subjetivismo, sentimentalismo. A função poética tem uma preocupação com a construção, com a apresentação do texto. Ok? Vamos lá. Ali nós temos, tá, canal. Bom, canal está relacionado à função da linguagem denominada de
fática, tá? Quando a gente, na verdade, percebe um diálogo, um desgaste, aí tem a função fática. Geralmente, os textos, tá, que são constituídos a partir de um diálogo, a função será fática, tá? Vamos adiante, nós temos ali o código. Código e referente, né? Vamos logo para referente. Então, referente porque é muito, como é que se diz? Fácil, e você faz logo a relação função referencial. Referente, referencial. Então, nós temos aí objetivismo, né? Geralmente a presença da terceira pessoa. E o grande objetivo desse texto, qual é? É a informação, tá? E por último, vamos finalizar com código. Código é um elemento da comunicação que se refere à função metalinguística. Metalinguística, né? Metalinguagem vai ser a definição do código. Então, como, né? Qual é o exemplo? Como é que você... deu um branco aqui, confundiu tudo. Como é que você pode tornar isso mais claro? Se tem aquele colega, que faz desenhos belíssimos e que de repente ele diz assim, eu hoje estou inspirado, quero fazer um desenho de você. A partir do momento que ele produz ali, e que ele faz um desenho e você olha, cara, não está parecido comigo não, eu não tenho esse nariz, mas ali é justamente, tá, a função metalinguística. Tem vários textos que trabalham com a metalinguagem, o fazer poético. Então, a partir do momento que um poeta escreve como elaborar um poema, a questão do fazer poético, aí nós estamos vendo a presença da função da linguagem, metalinguística. E aí, gente, como foi? Deu para entender tudo direitinho? O que é que está faltando agora? Mãos à obra, Dedicar o seu tempo ao estudo, para que no final de tudo isso você realmente, seja um vitorioso. E eu estarei aqui vibrando por vocês e torcendo muito, tá? Até mais, um grande beijo. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo, preparado com muito carinho para vocês. Na edição de hoje, eu trago o Dando a Letra, onde eu apresento grandes canções em forma de dramaturgia. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a Letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, eu acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você vai ter que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada. Nada. Você tem a vida inteira pra viver, pra saber o que é bom, o que é ruim. Eu acho bom pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe? Nem nunca procurou saber? Quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz. E mais nada. Nada. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Lopes, eu sou professor de matemática e vamos começar a falar aqui matemática básica a partir de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, que é um tópico bem recorrente na prova do Enem.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo Carvalho a oportunidade de conseguir ensinar nesse modelo, nesse formato bacana a TV Enem e também o Escritório de Pensamento e a TV Alba. Tranquilo? Vamos começar? Vamos nessa. Repare, gente, ó, grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Qual é a ideia, basicamente? Diretamente proporcionais, vamos imaginar um bilhetinho da Mega Sena, né? Que seria o exemplo de R$1.000. Quem coloca mais dinheiro, ganha mais. Quem coloca menos dinheiro, ganha menos. Então, colocamos essa ideia da seta aqui, ó. Essa ideia da seta aqui, ó. Então, ó, setinha para cima, para baixo, para baixo. Tranquilo? Eu vou revisar aqui uma proporçãozinha, uma propriedade de proporção, que é importante para a gente resolver esse modelo de questão. Então, veja a seguinte ideia aqui, ó. Eu tenho uma fração 8/4, que isso dá 2, tá? E tenho uma fração 4/2, que isso também dá 2. E elas são chamadas de frações equivalentes. Então, eu vou somar aqui, ó, numerador com numerador, e vou somar denominador com denominador. O que vai acontecer? 8 mais 4 aqui, e aqui 4 mais 2. Tranquilo? Beleza. Deu 12 aqui em cima, embaixo deu 6. 12/6, 2. Esse 2 é a constante de proporcionalidade. Você repara aqui na primeira fração, 8/4, deu 2. A segunda, 4/2, também deu 2. E fazendo essa propriedade que eu utilizei agora, com números, a gente conseguiu chegar no mesmo local, 2 também. Provando que isso aí pode ser feito de forma tranquila, é verdadeiro. Beleza? Com essa ideia, vamos fazer o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, na verdade, um bilhete da Mega Sena que vai pagar aí R$1.000. Né? 1 milhão, 1 bilhão, que seja. Então, vamos imaginar com R$1.000 para facilitar as contas. E aí você vai dividir proporcionalmente a quem pagou no bilhete R$2, quem colocou R$3 e quem colocou 5. Imagine que somando os 3 dá 10, a pessoa comprou um bilhete de R$10, um bilhete único, e aí falou o seguinte, combinando entre eles, ó, vamos receber, se a gente ganhar o prêmio, diretamente proporcional. Então quem colocou 2 vai ganhar menos, quem colocou 3 intermediário, quem colocou 5 vai ganhar mais. Como é que a gente vai solucionar isso aqui? Ó? Passo número 1. Deixa eu fazer o seguinte. Ó. X está para 2, assim como o Y está para 3, assim como o Z está para 5. Vamos utilizar a propriedade que eu acabei de explicar ali. Ó. Soma em cima, x mais y mais z. Soma embaixo, 2 mais 3 mais 5. Somando x mais y mais z, quem é? É o valor do prêmio, né? R$1.000. Então, bora aqui, ó, R$1.000. Embaixo, somando, dá o quê? 10, né? Você vai simplificar e vai encontrar o quê? 100. 100 é a sua constante de proporcionalidade. E aí, de forma tranquila, né? Se é tudo em igualdade, você pode chegar muito bem aqui nesse trecho e fazer isso é igual a 100, depois isso igual a 100, depois isso igual a 100. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra A. X dividido por 2 igual a 100. Então, implica produto dos extremos igual ao dos meios, tá? E vamos ter ali, então, x igual a 200. Próximo caso, letra B. Vamos pegar o y dividido por 3 igual a 100. Vai me dar como resposta y igual a 300. E o último caso, C. Z está para 5 aqui igual a 100. E aí vai me dar como resposta o que aqui? Vai me dar a resposta como Z igual a 500. Tranquilo, gente? Então, beleza. Então, você repara que quem colocou menos dinheiro ganhou menos, que foi 200. Quem colocou mais 500, que foi o 5, ganhou 500. E o intermediário foi isso aí. Se você somar os 3, tem que dar o quê? O valor total do prêmio. Então, somando os 3 aí vai dar o quê? Vai dar R$1.000. Tranquilo? Isso é a grandeza diretamente proporcional. Aí, se formos fazer agora grandezas inversamente proporcionais, vai ficar assim, ó. Imagine a seguinte ideia aqui, ó. Uma pessoa, um casal tem um acidente e deixa aí um testamento de uma fortuna de 31 bilhões de reais, tá? Ou 31 milhões de reais, que eu coloquei só o 31. E aí qual é a ideia aqui? O filho que tiver menos idade vai ganhar mais, o que tiver mais idade vai ganhar menos, tá? Porque o mais velho, naturalmente, já usufruiu, já é mais velho, já tá, né? Precisa de menos o dinheiro para poder se manter, se desenvolver. Então a seguinte ideia vai ser essa. Quem tem menos ganha mais, quem tem mais ganha menos. Tranquilo? Vamos lá então. Como é que vamos resolver aqui? X, eu não posso registrar para 2, eu tenho que botar o inverso, senão seria igual ao caso anterior.
igual y está para O, 1/3, igual a z está para 1/5. Bom, o que acontece é o seguinte aqui, ó. Tem professor seu que pega esse caso aqui e faz assim, ó. Mantém o primeiro, né, fração de fração, e multiplica pelo inverso do segundo. Aí você passa a ter 2x. Ele fala assim, quando for direto, coloca embaixo, e quando for inverso, coloca em cima. Tá correto também, tá bom? Mas eu faço nesse formato assim, estamos montando aos poucos, até para você entender. Tá? E tem gente também que carrega o K e depois faz, é outra forma de fazer tranquilo, tá? Se você se sente confortável em fazer em outro formato, pode jogar duro aí. Bom, o que vamos fazer aqui? Soma em cima, x mais y mais z. Soma embaixo, 1/2 mais 1/3 mais 1/5. A soma em cima já sabemos que é 31. A soma embaixo é soma de frações com denominador diferente. Você faz o MMC, que vai dar 30, tá? Vai ser de 5, 3 e 2. Então, eu pego 30, divide por 2, dá 15. Vezes 1, 15. Mantém o sinal do próximo. Pega o 30, divide por 3 aqui. 10 vezes 1 que está em cima, 10. Mantém o sinal do próximo. 30 sobre 5. 6 vezes 1, 6. Então, isso aqui vai ficar 31 dividido por 31 sobre 30. Fração de fração, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aí vamos utilizar aqui a técnica do cancelamento. Vamos simplificar aqui na diagonal. E aí temos aqui igual a 30. Esse 30 nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade. Aí vamos fazer aqui a mesma ideia, né? Vamos pegar aqui esse primeiro caso igual a 30, o segundo caso igual a 30, o terceiro caso igual a 30. Então, vamos lá. X está para 1/2 igual a 30. Produto dos extremos igual aos meios. 30 vezes meio vai dar 15. Então, x eu tenho quanto? Recebe 15. Tá? Letra B. Y dividido por 1/3 é igual a 30. 30 vezes 1/3 vai dar 10. Então, y vai receber 10. Inversamente proporcional, né? E a letra C e última, z dividido por 1/5 é igual a 30. Aí você vai multiplicar e vai encontrar z igual a 6. Qual foi a ideia aqui, Ricardo? A ideia foi que quem era mais jovem, que tinha 2 anos de idade, recebeu mais, que foi 15. Quem era mais velho, que tinha 5 anos, recebeu o mínimo, que foi 6. O menor, 6. O intermediário, claro, intermediário. Se eu somar aqui o valor do x, mais o valor do y, mais o valor do z, vai dar quanto aí? 10 mais 15, 21. 10 mais 15, 25. Mais 6, 31. Dá exatamente o valor da herança. Tranquilo, gente? Isso aí é grandeza diretamente inversamente proporcional. E na próxima aula vamos resolver questões do Enem sobre esse tópico. Tranquilo? Grande abraço, até a próxima aula. Valeu! Olá, bem-vindo à TV Enem. Eu sou Lívia Aragão, professora de redação. E hoje eu estou aqui para dar mais algumas dicas para vocês. Principalmente falar o que é mito e o que é verdade em redação dissertativa. Muitas pessoas criam coisas em relação à correção de redação. A maioria delas é mito. Na verdade, alguns alunos me perguntam se precisam agradar o corretor, se precisam conhecer a ideologia do corretor para agradá-lo. Claro que isso é mito. Você não precisa, até porque você não vai conhecer quem é que vai corrigir sua redação. Você não precisa agradá-lo, porque o seu papel ali não é esse. O seu papel é escrever com coerência, com coesão, usando o seu repertório sociocultural, mantendo a logicidade da sua redação, colocando na introdução estruturas adequadas para introduzir um texto, no desenvolvimento, colocar argumentos suficientes que convençam o leitor e, na conclusão, uma possível solução. Mas você não precisa conhecer a ideologia do corretor para tentar agradá-lo. O corretor, tenham certeza disso,
todos os corretores vão corrigir, primeiro, de forma muito responsável e de acordo com as 5 competências. Os corretores vão seguir as competências do Enem, competência 1, que diz respeito à língua portuguesa, competência 2, repertório sociocultural, a competência 3, que diz respeito ao seu projeto de texto e autoria, a competência 4, que são os operadores argumentativos, e por fim a competência 5, que é a intervenção social, que é a conclusão. Então o corretor não vai ter a sua própria ideologia e imbuir essa ideologia no seu texto. Então fiquem tranquilos, porque isso é mito. A segunda questão que eu quero falar para vocês é sobre linguagem, a linguagem rebuscada. Muitos alunos também me perguntam, e alguns até afirmam, que vão convencer o corretor se utilizar a linguagem rebuscada, se utilizar, como muitos dizem, palavras difíceis. Cuidado, muito cuidado com isso, porque palavra difícil ou palavra rebuscada, solta, em qualquer texto, ele fica muito ruim. Você não precisa agradar corretor nenhum utilizando linguagem rebuscada, palavras rebuscadas. O que vai agradar a sua redação para qualquer corretor é justamente esse repertório que você tem, que você traz. É você fazer analogia das suas ideias com o tema que foi gerado. E não necessariamente sair fazendo colagens de palavras que são consideradas por alguns difíceis e enxertando o seu texto. Isso aí não aumenta a nota. Alunos até me perguntam: Lívia, eu sei que aumenta muito a nota se as minhas palavras forem difíceis. Isso é mito, ok? Você pode ter uma linguagem simples, porque a linguagem simples é diferente de linguagem pobre. Linguagem simples, ela pode ser muito bem estruturada e coesa e atingir o objetivo, que é passar a informação que você deseja para o corretor, ok? Um terceiro mito significa que alguns alunos me perguntam: Olívia, se eu tenho a livre expressão, por que eu não posso ferir os direitos humanos? Então, se eu não posso ferir os direitos humanos, eu não tenho livre expressão. Isso é mito. Você não tem livre expressão para ferir os direitos humanos. Você tem livre expressão, claro, isso é verdade, mas os seus direitos acabam quando os meus começam. Obviamente que liberdade de expressão é também ter limites. Eu não posso, em hipótese alguma, ferir os direitos humanos. Ferindo os direitos humanos, eu zero a minha conclusão, eu zero a competência 5 e, com certeza, uma pessoa que fere os direitos humanos, ela está fadada a um insucesso. Então, cuidado, que é mito dizer que se eu não posso ferir os direitos humanos, eu não tenho liberdade de expressão. Obviamente que você sim tem liberdade de expressão, mas isso não te dá o direito de ferir os direitos humanos, ok? Fica essa dica. Um outro mito que ouço muito, que muitos alunos me perguntam o tempo todo, inclusive, é se tem que decorar teorias de filósofos, de historiadores, de pessoas que escrevem livros, autores, enfim, de teóricos. Não precisa decorar nada, gente. A leitura, ela é imprescindível, sim. Nós temos que ler, nós precisamos ler, a gente precisa da apropriação desse conhecimento, da apropriação dessas informações, em especial, de pessoas que escrevem, que escreveram. E isso é interessante até, inclusive, colocar na redação dissertativa para aumentar o seu repertório sociocultural. Mas você não precisa sair decorando livros e livros, ideias e ideias, frases e frases para fazer colagem na sua redação dissertativa. Não faça isso, porque isso não dá certo. Até porque você não sabe qual é o tema do Enem. Como você não sabe o tema do Enem, você vai sair decorando tudo sobre todos os assuntos, todos os livros, jogou na internet o tema e vai decorar frases. Não faça isso. Então, decorar ideias prontas
Não pode, isso é mito. Para agradar o corretor, para fazer uma redação convincente, você precisa aprender as teorias, você precisa entender o que você lê e principalmente aplicar de forma coesa de acordo com aquele tema que foi explicitado. Tudo bem? Outro mito que acontece é: ô Pró, ô Lívia, eu preciso ter uma redação padrão, porque eu preciso decorar e não vai me dar o branco na hora de fazer o Enem e eu vou jogar essa redação padrão. Mito. Quem disse que decorar a redação vai deixar você mais tranquilo? Muito pelo contrário. Decorar a redação vai deixar você muito mais ansioso, até porque não tem uma redação padrão para todos os tipos de tema. Cada tema tem uma especialidade, tem um ramo do conhecimento e é por isso que você precisa fazer leituras para entender o mundo que o circunda e não sair decorando ideias, palavras, textos, teorias, porque isso nunca dá certo. E além disso, quando você decora uma redação padrão, você pode sim ter o branco na hora que você está fazendo o seu texto. O ideal, gente, é não procurar todas essas artimanhas, né? Todos esses caminhos. O melhor caminho é estudar, o melhor caminho é escrever. Então, a gente só consegue escrever bem aquilo que a gente lê bem. Então, vamos fazer leituras, vamos escrever cada vez mais, vamos colocar no papel essas ideias, porque aí sim, no Enem não vai ter branco, não vai precisar decorar, não vai precisar colocar palavras difíceis, não vai precisar colar nada de ninguém, sim fazer o que você sabe fazer muito bem. Escrever na completude e aí sim, o corretor vai avaliar nas 5 competências e sua nota vai ser bem positiva. Gente, um grande beijo, espero ter colaborado muito no estudo de vocês e um grande, grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Olha nós aqui de novo, meus amores, vamos quimicar. Olha só, tô de volta, hein? Agora com um assunto top, titulação. Muita gente, né, tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de titulação. Mas se você conseguir entender para que serve uma titulação, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim como muita gente pensa. Não, é simples. Olha só, para que serve uma titulação? O que é titular, na verdade? Titular é, numa linguagem simples, é você descobrir a concentração de soluto de um ácido ou de uma base a partir da concentração de uma outra substância. Como assim, professora? Por exemplo, digamos que você quer preparar uma reação. Aí você chega no laboratório, você precisa usar soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio. Só que para fazer essa reação, você precisa conhecer a concentração da base nessa solução, porque é uma mistura homogênea, não esquece. E aí, a substância está sem rótulo. O que é que você faz? Você escolhe um volume dessa base, qualquer volume que você quiser, né? Com o auxílio de uma pipeta, você escolhe um volume. Digamos que eu escolha um volume de 20 ml, tá? Vou escolher um volume de 20 ml da base. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar essa base aqui, tá vendo? Nesse recipiente, nesse Erlenmeyer. Isso aqui, ó, é uma bureta, tá? Isso chama-se bureta. E aí o que acontece? Coloco minha base aqui dentro, coloco um indicador, né? Pode ser qualquer indicador, a fenolftaleína, o alaranjado de metilo, o azul de bromotimol, qualquer indicador. Pró, o que é um indicador, Pró? É uma substância que ela reage de forma diferente quando na presença de um ácido ou de uma base. Por exemplo, aqui dentro, para mim saber que realmente era soda cáustica, NaOH, eu coloquei fenolftaleína. Por quê? Porque a fenolftaleína, na presença do ácido, continuaria incolor.
Mas quando eu gotejei a fenolftaleína, o que era incolor adquiriu uma coloração rosa. Ficou um rosa bem pink. Opa, tinha certeza, era uma base. Lembre-se que essa base, eu não conheço a concentração, a proporção soluto, que é a base, em relação ao solvente. Eu não conheço a concentração da base, eu quero descobrir essa concentração. Eu escolhi o volume de 20 ml, volume da base, né? É um volume de 20 ml, tá vendo? Ó, volume da base, um volume de 20 ml, certo? É o volume da base. E aí gotejei a fenolftaleína, o que era incolor, adquiriu uma coloração rosa. Aí o que é que eu fiz? Cheguei no laboratório, peguei uma solução ácida. Preste atenção, peguei uma solução ácida. Só que essa solução ácida, eu conhecia tudo. Eu conhecia o volume do recipiente, eu conhecia a concentração do ácido dentro do recipiente. Tá, turma? Do ácido eu conhecia tudo. Da base, eu só tinha o volume. Não esquece. Da base, a gente só tinha o volume, que era um volume de 20 ml, tá certo? Um volume de 20 ml da base que eu escolhi, que você vai escolher, o volume que você quiser. Bom, aí coloquei aqui, nesse recipiente, acoplei a ele uma bureta, né, com auxílio de uma pipeta, peguei os 20 ml, coloquei na bureta. Essa bureta, gente, olha só, existem buretas de 50 ml, buretas de 100 ml, eu escolhi uma bureta de 100 ml. Enchi do ácido, não esquece, o ácido eu conhecia a concentração, o ácido eu coloquei uma bureta completamente com 100 ml. Agora, o que é que o meu aluno precisa entender, gente? Eu só queria que você entendesse o seguinte. A partir do momento que dentro do Erlenmeyer, quando eu coloquei a fenolftaleína, muitos de vocês devem ter feito essa experiência de ácidos e bases usando, sabe o quê? O suco do repolho roxo. Lembrou, né? O suco do repolho roxo é excelente para fazer essa experiência, para perceber quando é que eu estou diante de uma base, quando é que eu estou diante de um ácido. É perfeito, tá? Então, quando eu coloquei a fenolftaleína, que ficou rosa, eu tinha certeza que era base. Agora, o que é que você, como meu aluno, precisa enxergar? Se é base, observa, por favor. Se é base, ali dentro eu tenho íons OH-, que é o que indica, segundo Arrhenius, a presença de uma base, né? Então, eu tinha íons do tipo OH-, só, certo, gente? Aqui dentro, eu só tinha OH-, né? OH-. E aí, quando eu coloco a bureta aqui, eu começo a gotejar ácido aqui dentro, ok? Preste atenção. Eu começo a gotejar ácido. Vai gotejando, vai gotejando. Agora, qual é o raciocínio que o meu aluno tem que ter? Se eu estou gotejando ácido dentro ali do recipiente, eu estou jogando um dos íons mais famosos da química, né, gente? Eu estou jogando ali dentro H+. H+ dentro de um recipiente cheio de OH-. Preste atenção. À medida que eu vou jogando H+, o que era bem rosa, vai ficando rosa mais claro, vai ficando mais claro, eu vou jogando H+, e vai ficando mais claro, e eu vou jogando H+, de repente ficou incolor. Quando ficar incolor, eu paro de jogar o ácido. Preste atenção. Dentro do recipiente eu tinha uma base, eu tinha OH-, era a base que eu queria descobrir a concentração. Comecei a gotejar dentro desse recipiente ácido. Então, fui jogando dentro do recipiente H+, porque dentro do recipiente só tinha OH-, que era uma base. E à medida que eu fui jogando H+, esse H+, foi puxando o OH- formando água. Puxando o OH- formando água. Puxando o OH- formando água. O que era rosa foi ficando clarinho até ficar incolor. Quando ficou incolor, eu parei de jogar o ácido. Isso aí a gente chama de zona de viragem, né? Nesse momento, meu aluno, você precisa sacar o seguinte. Quando ficou incolor, o que é que significa? Se você entender isso, top para mim. Que a quantidade de H+ estava exatamente igual à quantidade de OH-. O meu era neutro. Olha a reação. HCl
que reage com NaOH, troquei os cátions, tá vendo? Coloquei o H para cá, coloquei o Na para cá, formei NaCl mais H2O. A famosa reação de titulação, neutralização ácido-base. Toda reação de um ácido, começa com H para Arrhenius, né? Base, tem hidroxila. Toda reação de um ácido com uma base vai formar sal e água. Então, naquele momento, eu tinha a quantidade de OH- a partir do H+. Por quê? Porque eu coloquei dentro do recipiente uma quantidade de H+, que ficou equilibrada com a quantidade de OH-. Por meio desse equilíbrio, eu consigo determinar a concentração da base. Por exemplo, o volume gasto de ácido foi um volume de 50 ml, tá vendo? Nós colocamos 100, mas não foi preciso 100. Quando ficou incolor, preste atenção, quando o sistema ficou incolor, que igualou H+ com H-, eu só precisei usar 50. Então, ó, simplesmente, molaridade da base, volume da base, que é igual a molaridade do ácido, volume do ácido. Molaridade da base, volume da base, molaridade do ácido, volume do ácido. Substituindo os valores, meus amores, ó, aqui o volume que nós usamos foi 20, molaridade do ácido é igual a 100 dividido por 20, molaridade, tá vendo, meus amores, ó? Tá vendo? E é simples. Achei a molaridade que eu tanto desejava, que é a molaridade da base. E com isso, de forma simples, de forma, sabe, prática, assuntos que são considerados difíceis, você tá vendo de forma muito simples e prática para você arrasar no Enem. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima aula, né? Com mais um assunto de cálculo chamado cálculo estequiométrico que vocês vão amar. Até a próxima, sucesso e aprovação para todos. O exemplo de luta e de resistência dos baianos é exemplo para todos. Força, fé, coragem e união romperam os vínculos de Portugal com o Brasil lá nos idos de 2 de julho de 1823. Que sigamos o exemplo do povo baiano, do povo nordestino. Fé, resistência, coragem e união. Sigam a gente nas nossas plataformas de vídeo, canal Escritório do Pensamento, nos canais abertos, na TV a cabo e, claro, na nossa plataforma tvenem.com.br. Muita paz para você e luz no seu caminho.